Olá, pessoal. Nessa aula de hoje, vou ensinar vocês a fazerem uma fórmula SI dentro de uma tabela dinâmica. Isso mesmo. Dentro da tabela dinâmica, eu vou ensinar como vocês calculam uma fórmula SI. Tá? Então, isso facilita bastante o trabalho, deixa a tabela muito mais veloz e toda vez que você fizer uma atualização, essa tabela vai se comportar já trazendo o resultado do SI, ok? Então, é uma fórmula bem bacana e vamos lá para o nosso computador para a gente ver, mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, dá o like se gostar do vídeo, deixa um comentário, é muito importante, o que você achou, se você gostou, se você não gostou, deixa um comentário aí, é importante para o vídeo, para dar relevância, e dá uma olhadinha na descrição, que tem bastante informação importante na descrição do vídeo, inclusive a planilha estará na descrição do vídeo. Vamos lá para a nossa aula. Então, nós estamos aqui no Excel, a gente tem uma tabela aqui. Primeira coisa, toda vez que você tiver algo parecido com uma tabela, isso aqui parece uma tabela, mas para o Excel ele não está sendo tratado como uma tabela. Por que não, Kinarelli? Porque ele tem um formato de tabela, porém ele não está formatado como tabela e para o Excel isso não é uma tabela. Como que eu faço para que o Excel passe a entender isso como uma tabela? Da seguinte forma, basta eu clicar em qualquer localidade desta tabela e clicar aqui em formatar como tabela. E aí você formata do jeito que você quiser, no padrão que você quiser. O que importa é que esteja formatado como tabela. Isso facilita muito os entendimentos que o Excel tem sobre a sua tabela. Ok? Então, vou formatar com esse aqui. Ó. Então, o que acontece? Quando você formata como tabela, o que ele faz? Ele estava localizado aqui, ó, na C5. E ele automaticamente fez a seleção de tudo que corresponde a uma tabela. Vou dar um OK. E a partir desse momento, agora ele é uma tabela. Tanto que você muda aqui, você tem um designer da tabela e você tem aqui o nome da tabela. E a gente pode dar um nome para a tabela para facilitar a vida. Vamos colocar aqui só apenas como tabela. Ok? Deu um Enter. Essa tabela passou a se chamar tabela. O porquê que é legal também trabalhar com formatação de tabela. Primeiro ponto. Quando você trabalha com uma formatação de tabela, o que acontece? Ao colocar, por exemplo, um nome aqui, ó, por exemplo, SX, o que aconteceu? Ele já inseriu uma linha e já me trouxe tudo. Então, por exemplo, se você tivesse fórmulas nesses campos aqui, o que ele iria fazer? Ele iria trazer todas as fórmulas para baixo, fazendo com que você não precise ficar replicando fórmula, etc. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, trabalhar com tabela, que resolve muito. Segundo ponto, é esse aqui, ó. Por exemplo, eu estou aqui fora, eu quero inserir uma tabela dinâmica. Então, eu venho aqui, ó, inserir tabela dinâmica, eu não tenho nada. Basta eu digitar o nome tabela e ele automaticamente já entendeu que você quer a tabela que você formatou. Então, isso é muito interessante, tá? Então, vamos fechar aqui, porque eu não quero essa tabela aqui, não. Vamos excluir ela daqui. Por aqui. Que não é aqui que eu quero a tabela. Mas era só para vocês entenderem a vantagem de trabalhar com formatação de tabela. Então, fique bem fixo na sua cabeça toda vez que trabalhar com algum arquivo que aparente ser uma tabela, não esqueça de formatar como tabela. Então, vamos lá. Eu estou aqui, estou numa planilha que não tem nada. Quero inserir uma tabela dinâmica. Veja só, eu não selecionei nada. Tabela dinâmica. Escrevo o nome da minha tabela. Pronto. Ele automaticamente já entendeu que você quer fazer uma tabela dinâmica do que? Da sua tabela.
Tá? Então, essa é a grande vantagem de trabalhar com formatação em tabela. Bom, explicações à parte aí do início. Agora vamos criar nossa tabelinha dinâmica aqui. Eu vou colocar aqui cartão e eu vou colocar aqui parcela do mês em valor. Pronto, já tenho. Agora sim a gente vai entrar no tema da aula. Eu quero criar uma fórmula SI, mas dentro da tabela, não aqui fora. Tá? Aqui fora eu estou fora da tabela dinâmica. Aqui eu estou dentro da tabela dinâmica. Tanto que você vê aqui em cima, você tem análise da tabela dinâmica, você tem designer da tabela dinâmica. E quando você clica fora, você não tem esses itens. Isso significa que você está fora da sua tabela dinâmica. Ok? Então, aqui, quando você está dentro da tabela dinâmica, você vai trabalhar dentro dessa tabela. E aqui vai entrar um ponto principal. Então, para a gente criar uma condição SI dentro da tabela dinâmica, como que a gente vai fazer? Estou dentro da tabela dinâmica, eu vou vir aqui em análise da tabela dinâmica, campos, itens e conjuntos, campo calculado. E aqui entra uma grande informação que, assim, se você não conhecer as características da função SI, você não vai conseguir trabalhar com esse item aqui. Por quê? Porque aqui dentro, quando você está desenhando um SI no Excel, ele vai mostrando cada item. Aqui ele não vai mostrar, então você tem que saber como que funciona um SI. Ok? Então vamos lá, vou colocar o nome, vou colocar aqui o nome como meta. Não é mata não, é meta. E aqui é onde eu vou inserir a minha fórmula. A minha fórmula pode ser qualquer coisa. No caso, a gente vai trabalhar com uma fórmula SI. Então, eu vou vir aqui e vou falar assim, ó. SI, beleza? SI. A fatura do mês, que é esse cara aqui, eu vou dar 2 cliques, ela vai subir para cá. For oh, shit. Igual. Fatura do mês. Por que que o meu maior não está funcionando? Estou com seta direcional. Maior que R$100, ponto e vírgula. O que que eu quero? Então, se nada mais é que, se a condição atender, o retorno é positivo. Se a condição não atender, o retorno é negativo. Como eu estou trabalhando num campo numérico, ele não vai me deixar eu retornar a condição do que? De colocar a informação em texto, porque é um campo numérico. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que primeiro criar numérico o retorno e depois converter para texto para depois a gente modificar isso. Ok? Então, primeira coisa. Se for verdadeiro, 1. Se for falso, 0. Fecha a minha condição. Ok? E aqui eu não tinha aberto o se, abri agora. Então, se fatura do mês maior que R$100, 1. Se não, 0. Ok? Então, ele me criou aqui uma nova condição calculada, né? E aí o meu retorno é 0 e 1. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse campo, vou clicar com o lado direito do mouse, eu vou em formatar células e eu vou formatar para texto. Beleza? Então, eu tenho minha formatação em texto. Agora, eu vou selecionar novamente, vou em formatar células e agora eu vou para personalizado. Então, qual que é a minha condição do se? Se for verdadeiro, então a primeira resposta do se é o verdadeiro. A segunda resposta é o negativo. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou transformar estes números em escrito.
né? Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo, 0. Então, eu vou falar assim, ó, se ele for verdadeiro, isento, isento anuidade. Então, abro aspas, tá? Aspas, é aspas, não é aspas simples, é a dupla. E veja que ele já está me dando um retorno aqui em cima do que eu escrevi, ó. E aí eu vou pôr 2 pontos e vírgulas, não é 1, é 2, para ele entender que eu vou atender uma segunda condição. Paga anuidade. E aí ele está me retornando lá em cima, ó, paga anuidade. Ok? E eu vou dar um ok. E olha o que aconteceu. Então, aqui, ó, esse cara aqui está como 0 e esse aqui está como 78. Eles pagam anuidade. Esses aqui estão 500 e pouco e esse aqui também está 500 e pouco. Então, ele não paga anuidade. Tá? Então, vamos fazer uma alteração aqui, ó. Vamos pegar esse cara aqui, que é o cartão Carrefour, e vamos colocar o valor aqui, ó. Vamos zerar aqui para... Aqui não adianta que a gente está sem... só estamos trabalhando aqui. Então, vamos lá. Vamos pegar esse cara aqui e vamos colocar o valor aqui dele de... Deixa eu ver quem é. Carrefour. Por que está zerado aqui? Pagamento mês. Beleza. Vamos vir aqui no pagamento mês e vamos colocar aqui, ó, R$120. Mas ele não me atualizou, que não é lógico, a tabela dinâmica ela não atualiza de forma automática. Você precisa dar um clique com a direita em cima dela e atualizar. E quando atualizou, veja que ele já trouxe como isento de anuidade. Então veja que é bem bacana você trabalhar com esse tipo de situação. E para que a nossa planilha fique melhor destacada, vamos adicionar mais um item, que é, vamos selecionar tudo aqui, vamos vir em formatação condicional, vamos em nova regra, e aqui em nova regra, a gente vai fazer o seguinte, aqui, ó, usar fórmulas, e a gente vai falar assim, ó, se este cara aqui, ok, igual, abre aspas, isento, a anuidade tem que estar escrito igualzinho, senão não funciona. Então, se a C2 estiver escrito isento anuidade, eu quero formatar ele para negrito e a cor dele vai ser azul. E agora você vem aqui e tira a fixação. E dá um OK. E por que ele não ficou? Por que ele não ficou? Porque, o que acontece? Isso é muito importante. A célula está me trazendo retorno como isento. Porém, o que está aqui, ó, visivelmente você está enxergando isento anuidade. Mas o que está cadastrado no banco de dados é 1. Então, é aí que está a grande jogada. Então, a gente vai vir aqui, ó, e novamente, em formatação condicional, gerenciar regras, e a gente vai editar a regra. E a gente vai fazer o quê? Não é igual a isento, é igual a 1. Aí você nem precisa igual a 1, e aí você quer que ele traga azul. E agora ele ficou azul. Por quê? Porque aqui no meu banco de dados está 1. Agora eu vou repetir a condição. Então eu vou vir aqui em formatar nova regra, vou criar uma outra condição e eu vou falar assim, ó, se esse cara aqui agora for igual a 0, eu quero que você formate para mim itálico, negrito itálico em vermelho.
porque eu sei que eu vou ter que pagar anuidade. Então, eu vou tirar a fixação para que ele jogue para os demais. Pronto. Olha lá que legal. Então, ó, veja que ele funciona. Agora vamos alterar um valor aqui. Vamos voltar aqui no Carrefour e vamos colocar 0. E vamos alterar aqui o Mastercard, por exemplo. É que esses aqui tem muita somatória. Vou pegar o Platinum, tem só 2 aqui. Vamos zerar. E agora vamos dar um clique com o lado direito do mouse e vamos atualizar a nossa planilha. Olha lá, paga anuidade. O Platinum, vamos aumentar ele. Vamos vir aqui no Platinum e vamos colocar aqui 300. Vamos atualizar. Olha lá. Então fica um serviço bem legal, bem bacana, tá? Eu vou deixar essa planilha disponível, tá? Eu vou salvar ela aqui, eu vou deixar disponível aí na descrição do vídeo para você poder estar baixando essa planilha, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, deixem comentário no vídeo que eu respondo, ok? Então foi isso a nossa aula, onde a gente está trabalhando com si dentro da tabela dinâmica e ainda usando formatação condicional, entre outros itens aí, ok? Então é isso, não se esqueça de se inscrever no canal, dá aquele like se gostou do vídeo, compartilha para mais pessoas receberem as informações e deixa seu comentário aí. Um grande abraço e até o próximo.